Meu pai não é uma máquina que as pessoas pensam. É uma pessoa extremamente sensível. As pessoas foram ali no caminho, eu encontrei meu pai caído no chão do bar. Então a gente vinha conversando com ele dentro do carro. 0 a 10, capitão, como é que você tá? E ele conversava com a gente. 5, mas tá doendo. Eu vi meu pai indo embora 2 vezes. Eu vi tirarem 2 litros de sangue dentro do velho. Vi tirarem os órgãos dele para fora. E tem canalha que olha pra gente e fala que aquela facada foi fake. Eu me sinto muito culpado de vez em quando. Eu me sinto aliviado de vez em quando. Então, como qualquer pessoa normal, eu sempre procuro evoluir. Não sou estrela, não sou sucessor. Eu não sou nada disso. Eu só sou um soldado que estou ali para cumprir uma função. Se você soubesse a quantidade de pancada que a gente toma pela quantidade de respostas que eu faço, acho que a senhora acharia que eu sou um anjo. Claro, todos nós erramos, e eu acredito que muito mais acertos, tanto é que a gente chegou onde chegou até hoje. Oi, meu convidado de hoje é polêmico. Muito jovem, bonito, interessante e gera muita notícia. Carlos Nantes Bolsonaro. Ele mesmo. Oi, tudo bem com satisfação. você? Prazer ter você aqui. Com a senhora. Com a senhora. Ele me envelhece, ele me chama de senhora toda hora. Não, é uma maneira de tratamento que eu aprendi desde pequeno. Não leve a mal, por favor. Foi Rogéria que ensinou? Não, a educação quem me deu em grande parte foi minha mãe. Mas não é Rogéria o nome dela? Sim, Rogéria. Mas meu pai fez parte também muito disso. Então, essa educação militar, eu consigo mesclar um pouquinho dos dois. E você chegou a estudar em escola militar? Não chegamos a estudar. Na época, se não me engano, na primeira eleição do meu pai, em 1987, ele não era muito bem-vindo dentro das Forças Armadas, exatamente por aquele motivo, pelo entendimento de ser uma pessoa reativa. E fazer reivindicações. Exatamente, fazer reivindicações ao que a classe almejava, enfim, aquele processo todo que nós conhecemos um pouquinho da sua história. E um dos empecilhos para que nós estudássemos dentro do Colégio Militar foi os ministros da época dificultaram que isso acontecesse. Mas com o passar do tempo, graças a Deus, uns 10 anos para cá, as rusgas do passado, se a gente pode assim dizer, os problemas do passado foram superados, e hoje em dia as relações que as Forças Armadas mantêm conosco desde então foram superadas, e hoje o Presidente da República, independente disso, antes disso, na própria campanha. Isso, muito antes disso, foram superadas, e os militares entenderam a necessidade da existência de uma voz política dentro do parlamento. E aquilo foi se avolumando a ponto de hoje se tornar o presidente da República do Brasil. Caramba, quem diria? Né? Quem diria? Você acreditou nisso o tempo todo, desde sempre? Quando é que você começou a acreditar que ele seria presidente? Leda, vou ser sincero com você, eu não falo o nome do meu pai, antes de mais nada, tô falando aqui em meu nome. Claro. Eu jamais achei que isso pudesse acontecer. Nunca? Eu nunca achei que isso pudesse acontecer. Meu pai jamais teve esses planos que pudessem ser explicitados para a gente. Ele poderia ter isso na inconsciência, mas ele, a partir do momento, há cerca de 6, 7 anos atrás, ele sentiu que, diante da desordem que o país estava, ele sentiu que poderia se encaixar dentro desse contexto e começou a trabalhar mentalmente para que isso fisicamente pudesse se tornar uma realidade. Então, diante da peculiaridade que ele tem de enxergar no futuro, ele começou a trabalhar para que isso pudesse acontecer, e aí eu me coloquei dentro de um contexto. Com vitória ou não, eu sei onde eu posso atuar. Então, eu passei a ser utilizado como uma ferramenta, e me coloquei como uma ferramenta. Eu acho que isso é mais importante. Você foi responsável pelas redes sociais. É o que todo mundo diz. Leda, ninguém faz nada sozinho. Tudo aconteceu ao acaso, ao redor ali de 2010, mais ou menos.
eu tive o primeiro contato inicial com a internet, onde eu criei um blog para tentar linkar esse blog com o Google, para onde o Google pudesse rastrear imagens que ligariam o meu pai, porque você, quando entrava no Google, você só tinha imagens negativas em relação ao meu pai. Então eu tentei criar um blog para que esse blog pudesse ser referências com imagens positivas do meu pai. Então aquilo foi se desenvolvendo com as imagens. Eu percebi que com aquelas imagens você poderia agregar conteúdos também ao divulgar o blog. Então aquilo foi se desenvolvendo, então surgiu a ferramenta Twitter, surgiram outras ferramentas como o Facebook, surgiram outras ferramentas que foram surgindo, aquilo foi se desenvolvendo. E você foi se envolvendo com elas? Fui me desenvolvendo com elas. E um fato curioso, Leda, é que nós sempre trabalhamos, de 2 em 2 anos, nós, assim, a família dentro de casa, nós temos campanhas, tínhamos campanhas parlamentares, né? Porque intercala a campanha de vereador com campanha de deputado federal. Permanente campanha na família Bolsonaro. Independentemente de campanha, nós mantínhamos um ciclo de envio de correspondências, cerca de 3 correspondências por ano para pessoas que são cadastradas conosco, onde nosso grupo ia entregar a correspondência. É claro, a gente colocava também um determinado número de cartas por correio. Então, nós fazíamos esse tipo de serviço, mas em determinado momento eu comecei a me afastar desse grupo de entrega de cartas e comecei a sozinho mexer na internet. Meu pai começou a reclamar disso, porque ele não entendia, e eu também, de certa forma, não entendia aquilo. Será que isso está valendo? Será que não está? Então começamos a desenvolver aquilo tudo. E eu saindo daquilo, mexendo na internet, vamos lá, e a internet ganhando o corpo de pessoas que naturalmente entendiam ou não entendiam também que aquilo podia ser uma nova ferramenta a ser utilizada de informação. Todo mundo naquele momento. Exato. Então eu não digo que sou o pai de nada. Eu tenho amigos meus que me aconselham muito nesse quesito. Mas você é bom nisso. Eu não sei se sou bom nisso, eu não sei se sou bom você nisso. coordenou, não coordenou isso durante a campanha? Eu tenho Ou atuou muito fortemente, digamos assim? Eu estou sempre junto com meu pai conversando sobre esse assunto. Ele me dá liberdade total para que eu possa desenvolver tópicos, é lógico. Ao desenvolver, conversar com ele, estou startando, posso? Ele vai. Então, por ele ser meu pai, a gente tem uma facilidade muito grande de startar, e ele adora ver numa pessoa iniciativa. Então a gente tem uma ligação química extremamente forte. Então aquilo foi se desenvolvendo, foi ganhando força, acontecendo, até que na eleição de 2014, se eu não me engano, meu pai tinha cerca de 500 mil pessoas no Facebook, e eu sozinho, mexendo naquela ferramenta, tentando orientar as pessoas que tinham muitas dúvidas. É comum as pessoas perguntarem: será que eu que moro na Paraíba consigo votar no Eduardo que mora em São Paulo? E eu sozinho respondia aquelas pessoas, e aquilo foi tomando conta de mim. E você, de certa forma, se você não se controlar, você deixa aquilo tomar conta da tua vida. Então é difícil você manter o equilíbrio, mas você, durante 3 meses, você tem que focar naquele assunto que é o período eleitoral. Então, junto com a espontaneidade das pessoas, com o teu foco, com a tua vontade, o meu pai teve uma surpresa muito grande, que foi, graças, é claro, com a informação que ele tem. Porque não adianta você ter a rede social na mão, você ter a informação. Com a informação que ele tem, com que o público espera que ele dispare. Você tem uma máquina gigantesca na mão. Então, sem querer, deu certo. Usou a máquina. E eu usei, sem querer, deu certo. E ele percebeu aquilo, eu percebi aquilo. Então, a partir daquele momento, foi só adiante. É claro, com escorregões, claro, todos nós erramos. E eu acredito que muito mais acertos, tanto é que a gente chegou onde chegou até hoje. O que você chama de escorregão? Quando você dá uma bronca grande na imprensa, quando chama alguém de canalha? Quando é que é o escorregão seu? Porque você é bravo pra caramba, né? Pra dizer o mínimo, assim, né? Eu não sou bravo, não, Leda. Não, assim, pessoalmente, tô achando um amor. Mas na internet você bate... Leda, pesado. Se você soubesse a quantidade de pancada que a gente toma pela quantidade de respostas que eu faço, acho que a senhora acharia que eu sou um anjo. É claro que eu entendo o que a senhora quis dizer. Às vezes, sim, a gente passa dos limites, é claro.
E o ser humano não que tem o direito de passar dos limites, mas ele às acontece, vezes passa. é humano, né? É humano. Mas você não amortece, não, você responde na hora, né? Eu respondo na hora. Eu disse já anteriormente, tenho escutado mais amigos meus que me dizem, o período eleitoral já passou. É. Vocês agora têm que ter um sentimento de proatividade, porque agora vocês são vidraça. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo as pancadas vêm também. Então a cada 20 pancadas que a gente recebe, de vez em quando responder uma vale. É claro que isso com o passar do tempo vai sendo amadurecido dentro da minha cabeça. Eu de vez em quando vou tomando uns puxões de orelha do meu pai, é claro, vou tomando puxões de orelha dos meus amigos. Ele dá bronca. É lógico que ele dá bronca. Meus amigos me dão bronca, eu permito que isso aconteça. Eu leio o que as pessoas me escrevem. Eu me sinto muito culpado de vez em quando. Eu me sinto aliviado de vez em quando. Então, como qualquer pessoa normal, eu sempre procuro evoluir para poder passar uma mensagem que possa agregar a todo mundo no final das contas. Né? Quando eu entrevistei o seu pai, aí sentado nessa cadeira e eu nessa, eu brinquei com ele que eu achei o Eduardo muito... Vocês são muito bonitos, né? Obrigado. Então eu falei para ele, falei para o Eduardo veio com ele aqui, e o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal de São Paulo. Então eu falei para ele, poxa, você é bonito, devia ser modelo e tal, mas você que é o bravo, aí o seu pai daqui, eu falei ali, ele daqui, ele falou, não, bravo é o Carlos. O Carlos é que é bravo. E você é bravo mesmo? Ele sabe que você é mais bravo, ele já chamou você de pitbull dele. Ledo, eu acho que ele quis dizer o seguinte, ele sabe que eu tenho uma personalidade forte, cada um lá em casa tem um tipo de personalidade. Vocês brigavam muito? Sempre brigamos muito como qualquer irmão. Não, sim, mas de criança que eu tô falando. Sim. Porque 3 personalidades. Pancada lá em casa sempre comeu, mas sempre foi muito legal porque a minha mãe sempre foi muito participativa e ela sempre soube corrigir essas desavenças. E graças a Deus, eu sou muito grata a ela por saber colocar aquelas unhas dela onde ela tinha que colocar na hora certa, no momento certo. Hoje minha mãe, ela é quase tudo para mim, eu sou extremamente grato ao que ela representou no passado, o que ela representa no presente. E é minha joia rara que eu vou carregar para o resto da minha vida, sem dúvida. Mas ela dava bronca, assim, separava briga, porque não devia ser fácil criar 3 moleques mais ou menos da mesma idade. Não, a história Quantos da anos minha você mãe, tem? Eu tenho 36 anos. O Eduardo tem o quê? 38? 35, meu irmão é mais novo que eu, o Eduardo é mais novo que eu. Nossa, você é o segundo, é o 02 então. Então, eu sou o segundo e o Flávio agora tem 37, a gente está em março, ele faz 38 agora, em abril. Então uma escadinha, imagina você com 3 homens de cerca de 1,90 m em casa, Deus agora não, mas no passado você tinha 80, 1,70 m. Não é mole aturar, não. Eu entendo um pouco a veinha, que eu chamo ela assim de vez em quando. Ela teve que parar, ela continuou trabalhando, ela teve que parar de trabalhar para criar você? Foi por escolha dela, tá? Que isso fique bem claro, antes que isso tome proporções gigantescas. Ela largou os estudos para dedicar integralmente a sua vida a nos criar. O meu pai deu o suporte financeiro, sempre foi uma pessoa muito presente na nossa vida, mas a minha mãe largou tudo para dedicar a sua vida integralmente à criação de nós 3. E depois ela entrou para a política? Entrou para a política, teve 2 mandatos de vereadora. Depois você concorreu com ela, isso? Concorri com ela em 2000 para 2001, onde ali nós tivemos um pequeno problema familiar, sim, confesso para a senhora, porque não é simples ela ser uma dona de casa. Ela obteve depois 2 mandatos de vereadora. E num processo de separação com meu pai. O meu pai teria que continuar com o seu apoio político aqui no Rio de Janeiro. E ela se separando do meu pai, perdendo esse apoio político, ela não entendeu a época que ele necessitava disso, ela achava que teria condições de manter o seu mandato adiante. Concorreu junto comigo, ela teve cerca de 5 mil votos, eu tive 16 mil votos apoiado pelo meu pai, mas passado aquele período eleitoral, eu falei, mãe, vem cá. Mãe é mãe, né? Mãe, vem cá. Então hoje minha mãe é
Minha segunda namorada. E a primeira namorada, quem é? Isso todo mundo pergunta o tempo todo também, né? Minha primeira namorada mora em Santa Catarina, a Paula. Ela está distante agora, mas está sempre perto por telefone, a gente está sempre conversando. É difícil ela se adaptar a essa vida que agora está muito nova para mim também, filho do presidente da República. Eu não acho mérito nenhum nisso. As pessoas acham que, nossa, olha quem é você. É um fardo tremendo a se carregar, porque a disposição que a gente se coloca nesse momento é aprender muito com os outros, levar adiante muitas informações, aprender muito mais do que ensinar. E é isso que eu me proponho a fazer. Então é extremamente dolorido ser filho do presidente. Não acho nada bom. Não acho nada bom. Mas pode ser positivo sim, porque você se dispõe. Desculpa. Tivemos um pequeno probleminha, um ruído baixo. Foi uma luzinha que despencou. Tinha que ser em cima dos amendoins. Acontece. Só que eu tava gravando aqui. Mas tudo vai dar certo. E a gente vai retomar. Que e bom a que gente não sou eu, que não sou eu só que faço besteira. Que bom, que bom. Você ficou aliviado, né, nessa? Agora eu tô tranquilo, agora eu tô tranquilo. Me diz uma coisa, quando você bate, agora vamos lá, você escreve lá, jornalistas canalhas, eu sou jornalista, jornalistas canalhas, não sei o quê, você acha que a sua visão da imprensa sempre foi essa, ou você acha que depois que o Bolsonaro virou presidente da República, ou virou uma possibilidade de ser presidente da República, a imprensa mudou em relação a ele? Ou a imprensa sempre não gostou dele? Você acha que ela não gosta, efetivamente? Como é que você se posiciona aí? Se não a totalidade das minhas colocações na internet, quase todas elas são destinadas a grande parte da imprensa. É verdade, você escreve a maior parte, grande parte. Então, o meu objetivo é fazer o público ter uma reflexão sobre o que eu coloco. É lógico que às vezes você, de uma maneira direta, e às vezes de uma maneira indireta. Então, às vezes as pessoas confundem. Seja mais direto, mas eu tenho um intuito muito maior em fazer as pessoas refletir sobre o que nos cerca do que somente informar. Eu acho que isso traz um grau de amadurecimento cultural muito maior do que você trazer simplesmente a tua opinião. Então, as pessoas têm que ter o discernimento do que eu estou falando, a ponto dela me criticar e a ponto dela me elogiar. Então, se ela não concorda comigo, ela tem todo o direito do mundo de me dar uma pancada. E se ela concorda comigo, que ela leve consigo a sua mensagem. Como eu disse, não sou dono da verdade, estou aqui para aprender. Mas a totalidade, ou quase toda a totalidade, não são direcionadas exclusivamente para jornalistas, mas para uma classe, sim, que tem um corporativismo gigantesco, não somente com o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas com um deputado federal anteriormente, Jair Bolsonaro, sim. Atualmente, é claro que, por representar um poder muito maior, essa formação profissional vem com uma força muito maior. Então, eu deixo para que as pessoas julguem se eu estou certo ou errado. Mas, como eu disse, eu amadureço, estou aqui para aprender, cometo erros e cometo acertos. Mas o meu objetivo maior é deixar uma mensagem no futuro, para que as pessoas julguem. Eu sou um político que posso amanhã não ser eleito. As pessoas julgam se eu estou certo, se eu estou errado. E que se me julgarem certo ou errado, que me julguem nas urnas. Eu estou aqui para bater um papo com a senhora e confesso para a senhora que estou aqui para bater um papo com a senhora como uma pessoa que eu considero uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa que me traz uma paz, que me traz uma energia muito boa. Porque se dependesse de mim conversar com uma simples jornalista, eu não estaria aqui. Nossa, obrigado. Eu confesso isso para a senhora. Você tem um certo receio mesmo. Tenho, porque eu sei que dentro da formação do senhor, a senhora me desculpa a franqueza mais uma vez, os senhores carregam, não a senhora, me desculpa novamente,
Tá vendo Sim, mas como os é uma jornalistas coisa, em geral, eles você quer dizer carregam isso? consigo uma ideologia que às vezes ela é tomada de um seio ideológico que acaba contaminando a informação. E eu não acho isso agradável. Tanto é que a senhora raramente me vê conversando com jornalistas. Raramente, eu quase nunca me vê conversando com jornalistas. Tanto é que eu pedi essa entrevista, eu comecei pelo Twitter, depois o Valdir, mas o Valdir e o Twitter. Fiquei te chamando lá no Instagram, pedindo... Eu vi que a senhora conversou comigo, eu vi que a senhora falou ali, daí eu tive apoio também ali para a entrevista, você viu, né? Vi sim. Os seus seguidores apoiaram a ideia. Porque eu imaginei que você tivesse mesmo esse receio, porque você não aparece, eles te fotografam, mas você não se joga, né, na frente. Eu não sei como é que você fez sua campanha. Você fez presencial? Você ia aos lugares, fazia comício, tudo? Sim, eu sempre converso com as pessoas, eu nunca me furto de conversar com ninguém. Só de jornalista. Sabe o que eu acho muito bacana? Toda vez que eu converso com uma pessoa, toda vez que eu converso com algum grupo, as pessoas olham para mim de um jeito totalmente diferente. Como a senhora está me olhando aqui agora? Desculpa se eu desarmei a senhora. Não, tá tranquilo pra mim. Eu não sei se eu estou gostando muito de ser tão chamada de senhora. Isso é que eu estou numa dúvida. É bacana porque uma coisa eu nunca fui tão chamada de senhora assim. Mas tudo bem, eu realmente sou uma Eu vou tentar mudar. Não, eu sou uma senhora, tenho mais idade para ser seu filho e mais até. De todos os Bolsonaros, né? Eu sempre procurei... Agora não mais, porque não dá mais. Eu sempre procurei fazer campanha ao lado do meu pai. E eu saio do lado dele. Sempre fui do lado dele, mas ele sempre procurou fazer campanha do meu lado. E a campanha, ele ia de um lado, eu ia pelo outro, para conversar com pessoas que estavam ao redor dele, e ele conversava com um grupo de pessoas, eu conversava com outro grupo de pessoas que estava distante dele. Para exatamente tentar agregar ele uma informação de outro jeito, porque não adianta, porque somos todos um só. Não adianta. Pro bem e pro mal vão sempre fazer isso. Então, o que eu quero? Eu não quero ser holofote. Eu quero ser um agregador à informação que ele carrega com ele. Então, eu tenho certeza que, de algum jeito, eu consigo trazer comigo uma informação, nem que seja com formiguinha por trás. E não adianta, ele vai ser sempre o suporte pro bem ou pro mal. Quando você fala que não quer ser holofote... É por isso que você não sai, por exemplo, para deputado estadual ou federal? Você preferiu ficar na Câmara dos Vereadores? Leda, é um lugar mais discreto? Leda, olha só, eu tive a oportunidade de vir candidato federal agora. E eu parei para pensar, eu sou um vereador há 18 anos, cerca de 18 anos. Eu tenho 36 anos de idade, tenho uma vida que qualquer pessoa queria ter. Com a idade que eu tenho, eu ganho muito bem. Eu levo uma vida... relativamente tranquila. Eu tenho 20 funcionários à minha disposição, eu tenho um gabinete à minha disposição, eu tenho um telefone à minha disposição, eu posso fazer o meu horário de trabalho. Então, eu considero isso uma coisa que Deus me deu. Uma bênção. Uma bênção que Deus me deu. Então, não, eu acho que galgar coisas maiores não precisava. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi tirar 4 meses de licença não remunerada no meu trabalho para acompanhar meu pai e fazer com que, de algum jeito, eu pudesse ser um pilar de coração para o velho, porque eu sei que às vezes falta. Meu pai não é uma máquina que as pessoas pensam. É uma pessoa extremamente sensível. E eu sei disso. E eu, estando do lado dele, eu tenho certeza absoluta que ele, em vez de estar 10% feliz, ele está 90% feliz. E você tem liberdade com ele para aconselhar, para dizer, eu acho que você não devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo, tem? Tenho liberdade, e às vezes eu brinco com ele, né, pai, olha só, se 10% das besteiras que eu falo para você ouvir, eu tô satisfeito. É mesmo? Ele fala, 5 tá bom, tá, e cala tua boca, pô. É engraçado, é divertido, eu tenho essa liberdade de falar com ele, então com a gente não tem problema nenhum. E tudo aconteceu de um jeito que me permitiu acompanhar ele desde a facada, que eu estava com ele no dia da facada. Na facada, inclusive, a mulher dele, a Michelle, ela agradece a você especialmente, né? Teve um momento em que ela foi falar do acompanhamento da facada
tudo pós-facada, né? Que foi doloroso, hospital, operação, atrás de operação e tal. E ela agradece a sua dedicação. Você ficou lá o tempo todo, né? Leda, olha só, no dia da facada eu tava com ele lá. Eu tava com ele lá em Juiz de Fora. Por um acaso eu não saí do carro em nenhum momento. Não saí do carro em nenhum momento, por um acaso. Esse cidadão chamado Adélio, ele teve no clube de tiro 38 que eu frequento no mesmo dia que eu estava em Florianópolis. Por um acaso naquele dia eu não fui no clube de tiro. Isso foi incrível, né? Porque na verdade assim, há um curso, vamos explicar isso rapidinho. Há um curso de tiro, você faz uma prova, né? E no dia da prova final, eu não sei esse nome, quem me contou foi o Bené Barbosa que me contou isso. Que é assim, né? Bené. Que tem uma prova e você recebe uma munição. E ele teria então na mão dele uma munição importante, né? O Adélio. E você estaria lá do lado disponível para... O depoimento que eu ouvi que ele estaria ali no stand de tiro mais preocupado com quem entraria do que realmente realizar a determinada função que seria atirar. E por um acaso... Você não foi? Eu não fui no clube de tiro. Eu aloprei com um amigo meu, que a gente tem mais ou menos a mesma personalidade. Eu não vou para aí, tô indo pro hotel e dane-se. Não fui. Esse é o primeiro passo. Teve um determinado momento da gravação do meu pai em Juiz de Fora, que eu saio do carro e o Adélio vem na minha direção. E eu, por um acaso, volto para o carro. Quando eu entro no carro novamente, ele recua porque ele viu que não conseguia chegar até mim. Tem essa gravação, é pública, não consegue ver, todo mundo consegue ver. Então, voltei para o carro e 10 minutos depois aconteceu o que aconteceu, porque a gente teve que se antecipar. Você acha que você era o alvo? Não acho que eu era o alvo, eu acho era um alvo. Eu acho que qualquer um que ele pudesse acertar atingiria meu pai, ele tem consciência disso. Falar que ele é maluco, eu não acredito nisso. Tanto é que ele falou esses dias, o psiquiatra dele, que a missão dele ainda não está cumprida. Uma pessoa que tinha 3 celulares, pagou um curso de tiro de cerca de R$700 com dinheiro vivo, pagou a sua estadia no hotel adiantada, tinha informações que o deputado federal Jair Bolsonaro, então candidato a presidente, estaria lá naquela região durante aquele período, tinha um laptop em mãos, enfim. Eu sou filho do meu pai, então posso falar. Eu estou falando como filho, não estou falando aqui como... estou acusando ninguém de nada, as investigações prosseguem e vão ver no que vai dar. Mas no dia da facada eu estava dentro do carro, esperando o velho retornar, um calçadão gigantesco, cheio de pessoas. Eu não queria sair do carro de jeito nenhum, não queria sair do carro, eu quis ficar dentro do carro. Se eu tivesse do lado dele, não sei o que aconteceria, não sei. Mas uma multidão começou a correr na direção do carro e um agente da Polícia Federal bateu no vidro, entra no calçadão que deu algo de ruim. Daí o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente... Os agentes entraram no carro, a gente conseguiu em direção ao meu pai, com a sirene ligada, tudo. Entramos no calçadão, as pessoas foram abrindo o caminho, eu encontrei meu pai caído no chão do bar. Eu vi essa imagem. As pessoas colocaram ele dentro do carro, eu estava com ele dentro do carro, só que por ter sido uma facada na barriga, o sangue não saía porque as entranhas retiveram o sangue. Esse pensamento todo que eu estou expondo aqui, eu só consegui desenvolver depois. Então eu botei a mão na barriga dele e os agentes todos entraram no carro e eles fazem um briefing de qualquer tipo de problema que venha a ter com possível presidenciável. Por exemplo, eles tinham já um caminho mapeado para levá-lo para o hospital. Graças a Deus fizeram esse caminho. Então a gente vinha conversando com ele dentro do carro. 0 a 10, capitão, como é que você está? E ele conversava com a gente. 5, mas está doendo. Mas ele estava quente ainda. 5, mas está doendo. 5 dele, ai, a gente não via sangue, mas eu botava a mão. Então a gente estava achando que era superficial o que estava acontecendo. Chegando na Santa Casa correndo, os doutores começaram a analisá-lo e ele começou a esfriar, mas o sangue estava correndo por dentro, vazando por dentro. E eu o tempo inteiro do lado dele. Em determinado momento eu percebi... Você achou que ele ia morrer? Eu vi meu pai indo embora 2 vezes.
Eu vi meu pai 2 vezes, virando os olhos dele, e tem canalha que olha pra gente e fala que aquela facada foi fake. Você entende a minha raiva? Entendo. Pior que eu entendo, sim. Você entende, Leno? Você Entendo, entende sim. um pouquinho o contexto do que a gente passa? Então tudo bem, deixa pra lá. Isso vai passar já. Fomos pra mesa de cirurgia. Vai ter que fazer cirurgia. Não foi superficial. Eu tava na sala com ele. Eu vi tirarem 2 litros de sangue dentro do velho. Vi tirarem os órgãos dele pra fora. Chegou em determinado momento, saí da sala. Em um momento eu achei que ele fosse morrer. Aquilo na minha cabeça tava. Eu não estava assim desse jeito, eu estava em choque. Mas naquele momento você tinha um momento de início de feriado, você tinha uma equipe preparada da Santa Casa, Fizeram com a mais maior de 10, sorte, foi uma né, sorte, não sei o nesse que foi sentido. aquilo. Eles conseguiram. Foi um livramento de Deus Eles aquilo, conseguiram porque a aquilo equipe tudo. está disponível. A equipe disponível, eles tiveram a preocupação e de ir ser- até ter mim. qualidade, né? Saber fazer. Foi algo inacreditável. Eles se preocuparam comigo, vinham até mim com o olho cheio d'água. Teu pai vai sair dessa. E eu não sabia o que falar, e aquilo foi acontecendo. Resumindo, Eu estava sozinho, porque o Flávio estava aqui no Rio dando uma entrevista que ia para lá. A Michelle não estava com ele. não tinha A ninguém, mulher eu tava com o dele, velho. Estava só você. Né? Ele acordou daquela cirurgia, enfim. Se recuperou. Na segunda cirurgia, Já em São Paulo. já em São Paulo, num dia em que foram 4 dias depois dele estar se recuperando, e esse processo estava o tempo inteiro lá dele. Quando ele estava entrando, quando a gente estava se sentindo normal de novo, ele estava recuperando, eu finalmente fui para um hotel para poder descansar um pouquinho, e me ligaram: teu pai vai ter que ir para a cirurgia de novo. E a Michelle estava se sentindo melhor, eu tinha um segurança muito próximo da gente, que estava se sentindo melhor. Daí como é que eu vou avisar eles? Entramos no quarto, eu falei: Max, vem cá. A Michelle entrou no outro quarto. Eu falei: meu pai vai para a cirurgia de novo. Eu não sabia como é que se desenrolava aquilo, mas depois eu fiquei sabendo que podia ser uma coisa mais simples e tudo mais. Aí ele: bicho, vamos voltar pro hotel, vamos voltar pro hospital, vamos falar com a Michelle. Bati na porta: Michelle, tudo de novo, vamos embora. E meu pai fez a cirurgia rapidamente, em menos de 3 horas, se não me engano. Voltou, teve seus altos e baixos lá dentro. Foram mais não sei quantos dias lá dentro. E eu fiquei lá no hospital de novo, coordenando a equipe de internet junto com meus moleques aqui fora. Junto com aquela multidão, a gente não pode esquecer isso jamais. Por isso que eu digo, o cara que se põe como marqueteiro, o cara que se põe como: eu fui o cabeça da campanha no Nordeste, eu fui o cara... Que isso? Não existe. Você fica furioso porque eu não fico tinha furioso, isso. não tinha isso, era um movimento espontâneo, não existe isso. Era uma coisa inacreditável. Não teve marqueteiro, não tinha um teve nada responsável pelo disso, Nordeste. Não teve nada disso, não teve nada. Foi um movimento popular, não espontâneo, era alguma coisa assustadora. E a gente tinha que manter meu pai blindado, tanto na informação positiva quanto negativa, Pra ele se até recuperar. certo ponto para ele se recuperar. Mas a gente tinha que, até certo ponto, soltar também. Então era uma coisa muito desgastante para a gente. Eu imagino que também tenha sido desgastante, porque tinha uma leva de político que ia lá e... Tinha, e a gente não Tentava- sabia como controlar, era novo pra gente. Então a gente também Essa parte errou também é muito. difícil, né? A gente errou muito também, que deixamos entrar, não entrar. Teve muita gente que ficou chateada com a gente, irritada com a gente. A gente entendia o momento também, então era um mundo muito louco. Aquilo tudo passou. Meu pai foi eleito presidente da República. Você se aboletou no carro e foi junto. Todo o percurso. Foi curioso aquilo. Foi 10 minutos antes de entrar no carro para ir em direção ao Planalto. Eu falei com ele: eu vou contigo. Ele: tá bem. E deu na sua cabeça, assim, vou contigo. Eu sempre me coloquei nessa situação. Não teve nada dele contra ou a favor, eu vou contigo. E assim, a gente tem uma conexão tão legal que eu E o que precisei você explicar. sentiu ali? Eu não Porque senti deve nada. ter sido uma emoção interessante. Eu só senti que eu tinha que estar ali, não sou estrela,
não sou sucessor, eu não sou nada disso, eu só sou um soldado que estou ali para cumprir uma função. O que você tem vontade de fazer da sua vida, assim? Se candidatar a deputado federal, senador? Ledo, eu tenho um sonho de um dia ir para o meu cantinho, tomar conta da minha vida, e eu tenho certeza que você vê hoje em dia na rua uma molecada de 10, 12 anos de idade que está surgindo, que vai dar um banho nesse pessoal aí que não se preparou e teve décadas para se preparar, não se preparou. Eu tenho uma fé absoluta nisso e eu me sinto cansado hoje. Talvez seja uma coisa de momento. Ir para o seu cantinho? Qual seria o seu cantinho? Santa Catarina, uma praia? Você pega onda? Não, não pego onda. Isso já então, isso faz parte do passado. Pegava jovem, garoto, sim, né? Sim, hoje em dia não dá mais. Você é carioca? Sou fluminense, nasci em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Meu cantinho é uma casinha. Você gosta de uma quê? Esposa, de plantar, viver com meus amigos, poucos amigos, que conversem sobre alguma coisa que me agregue. Uma vida super simples. Você tem vontade de casar? Tenho vontade de casar, construir minha família, porque eu sei que o que fica no final são histórias. Minha beleza passa. Você disse que eu sou bonito? Eu não acho. Você disse que eu sou. Obrigado. Sua mãe deve obrigado, achar, Lito. Obrigado. Minha mãe acha que eu sou a coisa mais linda do mundo. Você tem a mesma gargalhada do teu pai. É muito legal, é muito Você engraçado. Você tá querendo me sacanear agora, Lito. Não tô, não. Sacanear agora. É a mesma gargalhada, todo mundo tá vendo. Não tô, não. É mesmo jeito de rir, mesma coisa. Você não fala tá ok, mas você ri igualzinho. Não falo, é natural. Não tenho intenção nenhuma de não acho que você tem intenção, parecido não. com meu pai. Eu estou observando desde o começo, é natural mesmo. Não é uma forçação de barra, não. Agora me conta uma coisa, a gente tem várias acusações, né? Que você fala mal da imprensa, que você não deixa o Witzel se aproximar do seu pai, que você quer dar palpite no governo. O que você me diz disso? Você dá palpite? Deve dar, né? Porque todo filho fala com o pai alguma coisa. Só que o filho de todo mundo, o pai não é o presidente da república, né? Não é? Porque meu filho dá várias ordens. Às vezes eu cumpro, às vezes não. Mas isso é normal, né? Porque filho se acha, né? Dá ordem para pai e para mãe. Não. Olha só, não tem como as pessoas quererem me separar do meu pai, que eu sei que interessa para muita gente isso. Primeiro que eu sou filho dele. Segundo que a gente trabalha junto há 18 anos. E no dia que ele chegar para mim, filho, já deu, vai embora, eu vou embora a hora que ele quiser. Mas você é danado, tu vazou aquela gravação do Bebiano, que depois virou... Olha, eu só quero defender meu pai. Eu não tenho... O seu objetivo é esse, é proteger lógico, o pai Jair, é isso? Lógico, eu não tenho pretensões alguma. Eu só quero levar adiante um plano que eu acredito. Eu não tenho... O que você acredita num Brasil? Eu acredito que a gente chegou num momento extremamente necessário de equilíbrio de forças, que a gente não chegou nele ainda. É necessário que haja um amadurecimento de um lado que está amadurecendo, que é a minoria ainda, que eu acredito que seja um lado intelectual de pensamentos, de linhas mais ligadas à direita, tem formado esse raciocínio ainda. É lógico, é minoria porque uma minoria, que eu digo que uma minoria organizada, tem que se organizar para se desenvolver mais, é isso que eu digo. Foi maioria porque elegeu um presidente da República, mas uma minoria organizada para contrapor uma ideologia. A esquerda que está organizada. Isso, que sempre que se desenvolveu, inclusive dentro do próprio período do regime militar, que ignorou esse crescimento organizado. Então, eu acredito que há muitas vozes atualmente que difundem essas linhas que às vezes até diferem da gente. Mas é salutar que exista essas linhas de raciocínio diferentes, mas que cada um ceda um pouquinho para que no futuro próximo, mais breve possível, porque talvez não tenhamos mais tempo. Imagina se o Haddad ganha a eleição esse ano, com todo respeito, Leda, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, e também resguardo você de tê-la, por favor, não é isso que eu quero saber, não é isso que eu exijo saber, desculpe. Nós estaríamos provavelmente rumando a uma Venezuela, não é porque eu estou falando, não é porque é um clichê, os seus líderes partidários deixaram isso bem claro ao se manifestar favoravelmente ao governo Maduro.
Então isso tem que ser posto na balança, tem que ser discutido. Você quer um Brasil mais à direita, com uma educação diferente? Exato, dinheiro nós temos. Você acha só que ele está Nós mal temos utilizado, isso? Sim, acredito que sim. Melhor É utilizado? lógico que a gente não vai discutir isso aqui em 10, 20 minutos. Mas eu acredito que há um momento de um crescimento de uma linha de raciocínio nova, diferente, e chegou agora. Você me dá a impressão de que, acompanhando o noticiário, né, vendo você se manifestar e as coisas acontecerem, lendo as notícias, que você conseguiu sacar uma coisa qualquer que a gente ainda não sabe, mas talvez a história prove isso através de... Porque com o tempo a gente sempre pensa melhor, né? Uma coisa, se avalia melhor uma coisa que já passou. Essa história é muito recente. Mas você sacou que o Bebiano não estava sendo muito legal com seu pai, é isso? Você percebeu isso? Por isso que você vazou aqueles áudios? Leda, Ou foi porque você tem horror à pessoa que diz que falou e não falou? De uma coisa eu tenho certeza. Essa pessoa não conversou sobre o assunto citado pelo jornal o Globo naquele dia com meu pai. Pronto. Eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto. E agora recentemente essa semana, teve um imbróglio de uma repórter do estado de São Paulo que teria dito que o Flávio, seu irmão, está sendo atacado antes até de tomar posse, né? Com razão ou sem razão, os juízes vão definir. Mas o caso Queiroz, não sei o que e tal. O que você me diz disso? Você acha que aquela moça... você acredita na gravação que a Terça Livre colocou? Porque eu já vi várias. Eu vi a da Terça Livre, vi vários jornalistas se posicionando contra o Morning Show, vi várias pessoas e vi o Bernardo Kouchner se posicionando a favor, traduzindo, inclusive, ele fala francês e inglês muito bem, o Bernardo, e essa moça não fala tão bem o inglês. Eu, que sou péssimo em inglês, nem me candidatei a verificar nenhum Eu também manjo um pouquinho. Das verdades. Mas o Bernardo traduziu, claramente, botou a legenda, fez tudo lá, eu vi tudo. O que você acha disso? Você acha que ela realmente, o objetivo do COAF e do Estadão levantar essa questão era para derrubar o Flávio, porque derrubando o Flávio atacaria o seu pai? Eu não tenho dúvida que o objetivo de toda essa trama é para atingir o presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma disso. A pessoa citada nas gravações, não citada nas gravações, o que ela fala na gravação é claro. É curioso você ver que outros assuntos envolvendo outras pessoas que estão envolvidos na mesma situação não se fala. Os outros deputados estaduais não se fala. a mesma gestão, no mesmo tempo. Não se tem a mesma proporção. Então eu deixo isso para a justiça decidir. Eu não vou ficar opinando sobre o que eu acho ou o que eu não acho. Você lê jornal de manhã? Eu procuro me informar muito pelas redes sociais, pelo Twitter, eu procuro filtrar muito, mas cada dia que passa eu vejo menos televisão. Cada dia que passa eu leio menos jornal. Eu acredito que cada dia que passa eu estou sendo mais bem informado. Você acha que os jornais estão desinformando e a televisão também? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a parcialidade que você vê na maneira com que colocam a informação é total. Não é porque nós somos vitrine agora, não. Você não precisa perguntar isso para mim, Leda, com todo respeito. Se a senhora perguntar isso na rua, a senhora percebe o que as pessoas vão falar para a senhora. Então... O Eduardo gosta muito do Olavo de Carvalho. Eu entrevistei o professor Olavo, ele me deu uma entrevista, está aqui no canal, inclusive. Muito legal, assim, muito franca. O Flávio também gosta dele, né? Acho que já fez curso dele e tudo. O Eduardo, com certeza. Eu já me lembro de uma foto que eu já vi dos dois lá onde ele mora. Acho que é Virgínia, né? Tem que... Eu acho que ele está na Virgínia. Virgínia. Estados Unidos, ele tá na Virgínia. Acho que é na Virgínia. Eu acho que ele sairia da Virgínia, mas eu acho que se ele está lá ainda, eu não sei, mas ele está por lá. Acho que é Virgínia, né?
E o Eduardo vai lá, conversa com ele. Eu tenho vontade de conhecer o velho lá um dia. Você conhece? Não conheço ele, Não pessoalmente conhece. não conheço. Você não fez nenhum curso dele? Não, nunca fiz. O que eu aprendo sobre ele são de pessoas que são alunos dele, eu tenho bons alunos dele, que eu acho mais legal de tudo, que eu aprendo muito com o que os alunos dele me contam. Eu, às vezes, não vejo muitos vídeos dele, eu, às vezes, tento ver, mas a experiência de vida que eu absorvo, conversando com os alunos dele, me contam, o que eu escuto, eu acho muito legal. E tento agregar e tento desenvolver muito o que eu tenho dentro da minha cachola com o que eles trazem de informação para mim. Então, eu tenho ele como uma pessoa muito bacana para influenciar do que tem dentro da minha cabeça. Os jornalistas também contam muitas vezes o número de militares no governo, né? E realmente, acho que até então, antes, se a gente não considerar 64, 68, etc., a gente considerar depois da Revolução ou do golpe, seja lá que nome tenha, de 64 para cá, é a primeira vez que tem tantos militares no governo, não é? Isso te incomoda de alguma forma ou você acha que isso vai botar ordem na casa? Não, se for incompetente, para mim não tem problema nenhum. Para você a competência é determinante? É claro, desde que não seja assaltante de banco, desde que não seja sequestrador como era no passado, eu acho que se for competente, para mim tá ótimo. E você não tem vontade de estar lá em Brasília, não? Você vai segurar a onda de ficar aqui no Rio mesmo, trabalhando? Eu tenho contato com meu pai todo dia, eu falo com ele sempre. Imagino que fale todo dia mesmo. Eu falo com ele Depois sempre. hoje tem muitos meios, né? Você pode falar desde o Zap até por videoconferência, por Facebook, ligação pelo Facebook. Você pode falar de todo jeito, né? O tempo todo. A gente sempre mantém contato todo dia, isso. Eu falo com ele de vez em quando, como eu queria de vez em quando sentar do teu lado para falar besteira, mas tá difícil ultimamente. Tem que pegar o fim de semana, roubar ele um domingo. Mas nem final de semana tá dando, acho que final de semana é pior ainda. Tem mais gente ali, né? Não é nem mais gente, é problema que a gente não para. Mas a gente está se adaptando, não tem 3 meses de governo ainda. Ele tem que se adaptar muito mais do que ele já eu. conseguiu, ele está conseguindo, apesar desse bombardeio, ele está conseguindo colocar as coisas, governar, tomar pulso. Eu acho que ele precisa de muita ajuda, ninguém governa sozinho, ninguém faz nada sozinho. Ele precisa de sempre ter pessoas do lado, pessoas que ele confia, e ele tem sempre buscado isso. E como ele foi uma pessoa que chegou onde chegou, de certa forma sozinho, essa dificuldade existe, mas eu tenho certeza que ele tem caminhado para que essa mensagem de união que ele prega cada dia cresça, e eu tenho certeza que as orações que as pessoas fazem por ele, por um governo mais justo, o sentimento que o povo deposita nele de fé, de que vai dar certo, as pessoas boas que têm conhecimento, as pessoas humildes que têm conhecimento, nos utilizam como ferramentas e que fazem chegar até ele informações que necessitam para que um governo evolua. Isso tem sempre agregado, e isso vai agregar, isso vai fazer o governo crescer. E talvez algo que pareça estar não tão organizado seja uma coisa muito melhor do que uma coisa que tenha que parecer estar organizada, entendeu? Então, para mim, tudo está indo muito bem porque a gente está ouvindo a voz do povo. Então, como a voz do povo é uma coisa que não é única, é uma coisa plural, extremamente plural, né? Então, a gente tem certeza de que essas informações capilarizar de tudo quanto é lado vem para agregar, e essas informações no final, essa capilaridade é que forma o povo brasileiro, é que vai formar nossa linha. Isso é bonito demais. Olha como é que eu penso. Filosofei aqui, ó. Filosofou mesmo. E você dá uns conselhos pro teu pai, por exemplo, aquele vídeo do carnaval. Você acha que ele precisava ter soltado o vídeo? Olha só, Lida, uma das propostas que ele carregou ao longo
da sua trajetória para se tornar presidente foi exatamente quebrar uma linha cultural, expor uma linha cultural que a maioria dos candidatos a presidente nunca tentou quebrar. Então, se ele não partir para essa linha de mostrar o que está acontecendo, e ele foi claro, não falou o que acontece no carnaval, em muitos pontos do carnaval. Novamente, eles trazem isso para uma discussão fechada e única, de propósito para atingi-lo. Ele falou, e infelizmente isso tem se tornado padrão em muitos locais no carnaval. E é verdade. Tanto é que o público ficou esmagadoramente do lado dele. Então, ele tenta trazer essas informações para que elas sejam expostas, e foi para isso que ele foi eleito. Chocante ou não, é realidade. Então, eu entendo que foi o sentimento que ele quis demonstrar, e o que é verdade, e essas pessoas não se vergonham disso de maneira nenhuma. E é verdade também. Então, que problema nisso? Não tem problema nenhum. O que não pode é você tratar o presidente como um criminoso, como eles fazem, e tratar aquele fulano ali como um artista, como eles fazem. São sempre dois pesos e duas medidas. Isso que é errado. Então a informação foi bem-vinda. É isso que te tira de sério? É isso que me tira de feira. Isso acaba sendo uma militância. Isso está errado. Isso não é informação. E olha só, Leda, eu quero ajudar. Isso, no final das contas, eu estou tentando ajudar o jornalismo a fazer jornalismo. Me desculpe a petulância, mas é verdade. Quem não percebe isso são os próprios jornalistas que fazem esse tipo de militância. Eles ficam te vigiando lá na Câmara? Ficam o tempo inteiro. Eu não posso nem ir no banheiro. Eu não posso ir no banheiro. Fizeram matéria comigo semana passada que eu me escondia no banheiro porque tinha muito vereador querendo falar comigo. Não é brincadeira. Bota no Google que a senhora vê. E tem muito vereador querendo falar com você. Você conseguiu fazer coisas legais na Câmara? Coisas legais, coisas que você queria fazer e acredita e tal. Meu pai costuma falar muito. Você vale muito mais pelo que você não deixa fazer pelo que você faz. Porque a quantidade de leis que você já tem nesse Brasil aqui é uma coisa gigantesca. Tem leis. Nós temos leis aqui. A gente tem o fim do voto secreto, proibição de galhardetes em períodos eleitorais, que depois se tornou uma regra do TSE para o Brasil inteiro. Esses projetos são seus? Sim. Se tornaram leis depois. Legislação do cordão umbilical, do armazenamento do cordão umbilical, da importância que aquilo tem para soluções de algumas doenças no futuro. Por causa das células tronco. E a gente impede que outras pautas aí, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, falem sobre sexualidade independentemente de ser homo ou hétero para crianças de 6 anos de idade nas escolas. E por aí vai, tantas outras linhas evolutivas desses assuntos. Então, a nossa pessoa ali, ela é importante. Até que eu acho que eu fui o mais votado nas últimas eleições, porque a gente carrega consigo essas mensagens. Você foi mais votado? Sim, fui o mais votado. É claro, porque meu pai representa algo que é muito maior do que eu. Uhum. Meu sobrenome é algo que é muito maior do que eu. Eu tenho total consciência disso e vou morrer tendo consciência disso. Mas porque carrega consigo uma mensagem que as pessoas querem ouvir. Então, de certa forma, as mensagens que a gente carrega conosco tem que ser levadas em consideração, não pode ser desprezadas. Então, enquanto isso existir... Então, só para a gente terminar, porque senão a gente vai ficar aqui a vida toda, né? Eu ficaria... Vai ser um prazer, Me diz uma coisa, por exemplo, coisas assim que você concorda ou discorda. Aborto, qual é a sua posição? Eu discordo. Contra o aborto? Contra o aborto. A população LGBT cresce e se torna mais visível no Brasil inteiro. Você acha que cada um tem o direito de viver a sua vida do jeito que quiser? Como é que é a sua posição? Cada um vive a sua vida do jeito que quiser, como quiser, da maneira que quiser. O grande problema é que querem transformar ativistas. É diferente da pessoa homossexual da população, que é totalmente diferente. Isso é comum você ouvir falar isso nas ruas também. O ativista ele quer ganhos políticos com aquilo, inclusive financeiros. Então, isso, ao meu ver, é totalmente errado. Desde a sexualização das crianças, que você segrega a família dentro de casa para você transformar aquela sementinha
no militante político brigado com a família, adorador do Estado comendo migalhas, até você destinar o dinheiro público para a parada gay. Isso está totalmente errado. E eles sabem disso. Eles sabem como mexer com a população. Eles estudaram um pouquinho de história para entender que o que eles querem não é respeito. O que eles querem é dominar uma classe e muita grana. Infelizmente... Mas o respeito deve existir, né? Lógico, o respeito deve existir como existe. Eu tenho amigos que são homossexuais. Eu tenho pessoas que eu gostaria de falar, mas não vou falar porque nunca perguntei se poderia falar ou não. Mas isso esse tipo de situação é uma coisa tão normal hoje em dia que não tem problema nenhum. Então é tão bobo discutir isso. É tão bobo discutir isso. Mas você percebe nitidamente quando a pessoa é um ativista, é um gado, é uma pessoa que foi dominada pelo sistema e uma pessoa que quer simplesmente viver sua vida. Infelizmente, é assim que o mundo vai girando, mas no final das contas, todos somos iguais. Vamos trabalhar e tocar a bola pra frente, só isso, acabou. Qual é o seu time, então, que você vai tocar a bola pra frente? É Vasco? Palmeiras? Eu sou o time de todo político, sou botafoguense, não faz mal a ninguém. Bom, teu pai é Palmeiras, teu irmão é Vasco, não é isso? Ele virou vascaíno quando a gente era moleque, ele viu o Vasco ser campeão, e aí virou vascaíno. E o Eduardo? Eduardo eu não sei. É botafoguense se ele tem também, mas hoje em dia também. a gente não liga tanto pra futebol, acaba virando, ficando mais velho, vendo aquilo tudo lá, vendo o futebol tomar uns rumos de empresariado, tudo aquilo que... Mas é mais uma diversão que você usa para reunir amigos e bater papo e falar E a besteira. sua grande diversão é o quê? Churrasco? Minha grande diversão hoje em dia é queimar uma carne, estar com os amigos, falar besteira, rir um pouquinho. Tá, às vezes sem fazer nada, deitado no chão, para mim é um prazer fazer isso. Pequenas coisas são as melhores coisas da vida. E você tem um sonho assim, vou fazer na Câmara dos Vereadores isso? Uma coisa objetiva, assim? Se eu tenho um sonho político... Uma lei, uma coisa que você queira... Você falou que não quer ser o sucessor, né? Você acha que o seu pai se candidata à reeleição? O Eduardo é o sucessor? Eu não sei, Leda, com toda sinceridade. Meu pai já disse que não tem vontade de vir uma reeleição. Ele mandaria uma proposta para terminar com isso ao Congresso Nacional. Isso depende do Congresso Nacional para terminar. Uma possível reforma política acompanhada dessa proposta. Depende do Congresso Nacional Você acha que dá para aprovar a reforma da Previdência? Acho que dá. Ela sendo bem explicada, eu acredito que dê para levar adiante, explicando os pontos corretos, da maneira que tem que ser correto. O Boulos continuando fazendo campanha contra a gente, eu acho que já nos ajuda muito. É muito bom. Imagina, um líder do MTST falando mal da nova Previdência, tá bom pra caramba, vambora, continua aí que a gente agradece. Quem nunca trabalhou fazendo campanha contra a nova Previdência é muito bom. É lógico que tem muitos pontos sérios a serem trabalhados. Você acha que falta um porta-voz no governo? A comunicação do governo federal, do governo Bolsonaro, com a população tá boa ou pode melhorar? Não, sempre pode melhorar. Mas a gente tem um porta-voz muito bom lá, o Genaro Arrego Barros. Foi uma grata surpresa ao governo, uma pessoa muito educada. Eu tenho visto, ele é muito cordial. Ele é uma pessoa muito cordial. É lógico, o afinamento depende de tempo. Ele é uma pessoa nota 1000. Depende de tempo para que ele entenda também quem é o presidente, como ele funciona, como aquilo tudo funciona. E essas afinações vão acontecendo com o tempo. Você não tem nem ainda 70 dias de governo. Você acha que vai chegar lá? Eu acredito que sim, acredito que vá. Então, só para fechar, como você é o homem das redes sociais, e nomearam o Didier, não é? Uma pessoa não, assim... sim, o Didier, tá certo. Para as redes sociais, você ficou meio grilado? Não fiquei grilado. Olha só, Leda, o que os jornais noticiaram ontem? Se eu não me engano, a UOL noticiou ontem que, devido às polêmicas que o Bolsonaro faz nas suas redes sociais, foi nomeado na SECOM o Didier para coordenar as redes sociais do presidente. Algo que giraria em torno dessa informação, onde o Bolsonaro teria desmentido
Daí o que a Folha fez então? A Folha falou assim, o Bolsonaro diz que é fake news uma própria publicação no DO. A nomeação do Didier não foi feita para controlar as redes sociais do deputado. A nomeação do DO foi feita para o Didier trabalhar as redes sociais, independentemente de ser as redes pessoais do deputado Bolsonaro. Logo, foi a fake news da fake news. Ele vai controlar as redes sociais do governo. É lógico, ele vai fazer parte daquela Mas ó, vou te estrutura. contar uma coisa, não é mais deputado não, o Bolsonaro. Agora você tem que falar do presidente Bolsonaro. Sim, senhora, dona Helena. E eu jamais falarei sem permissão dele. Isso está cada dia mais afinado, isso está cada dia mais enfiado na minha cuca aqui. Tenho a certeza que os pitos que a senhora me dá aqui... Imagina, eu pito. Com todo respeito, eu tô brincando não, contigo, é lógico, porque tu vai falou deputado Bolsonaro. Mas para mim, Aí eu qualquer pessoa que brinquei. venha conversar sobre esse assunto comigo, eu levo comigo. Está aberto a ouvir. Sim, é lógico, sempre. Esse menino é reivindicador, tem alma assim de discussão desde muito cedo. Tem um vídeo do Carlos Bolsonaro indo reclamar de uma nota falsa na Polícia Federal, acho, né? Isso. Garoto, 15, Uma 16 moeda de anos. R$1. Moeda de R$1 era falsa. Era moeda de R$1 falsa. E ele tá lá na polícia reclamando. Com uns quilinhos a menos, é verdade. Quilinhos a menos, magro, feito um palito. Tinha o quê? 15, 16, né? Tinha cerca de 15, 16 anos, é verdade. Aham. Mas já era um cara que É lourinho, surfistinho. levaram mas as aí- coisas a sério, né? E a gente foi à Polícia Federal com a, nota, com a moeda de R$1. Foi bem curioso aquele detalhe ali. Aquele vídeo voltou a circular agora na internet. Aham. E a Polícia Federal investiga a falsificação de moedas de R$1. A moeda de R$1 falsa tem textura diferente. O número é quase ilegível. Esta foi repassada ao estudante Carlos Nantes Bolsonaro, de 14 anos. Ele recebeu a moeda no ônibus. Entrei no ônibus, dei R$5 pro trocador. E o trocador me deu o troco em moedas. Eu tava contando o troco e reparei que tinha uma moeda diferente. O estudante prestou depoimento na sede da Polícia Federal no centro. Bomba na internet, toda hora eu recebo ele. É verdade. Eu fico vendo ali de vez em quando, falo, é curioso, Eu mesmo me surpreendo de vez em quando, mas a gente é a vida. É a vida. É a vida e aquilo foi tomando proporções, hoje eu tô aí, vamos lá. Tá certo. Ó, Sempre. o Pitbull não morre. É isso? O Pitbull nunca foi o Pitbull. O Pitbull é uma pessoa comum, que está aberta ao diálogo, mas eu tenho minhas ressalvas quanto a algumas coisas. Eu acho que eu tenho direito a isso. Senão a gente não vive numa democracia. Tanto eu tenho que entender isso, quanto os outros têm que entender isso também. Eu acho que isso é muito importante. Tá certo. Obrigado, Carlos, por ter vindo. Muito obrigado mesmo pela confiança. Eu que agradeço, Helena. Por ter Eu que vindo agradeço. aqui, tá? Satisfação. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. E a caneca. Ele ganha uma caneca do canal Leonardo. Opa, muito obrigado. Então você tomar o café lá. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até logo. Valeu.